Graça e paz, minha querida irmã valorosa que está aí conosco, acompanhando mais um devocional Cafezinho com Deus, guiadas pelo Espírito Santo. Eu sou Lígia Brilhante, integrante da liderança de Mulheres de Valor da Igreja do Nazareno Mossoró, Distrito Setentrional, e estou aqui com vocês para aprender mais da palavra do Senhor por meio do estudo. Então, eu peço que você separe a sua Bíblia, o seu bloquinho de anotações e o seu cafezinho e vamos aprender mais do Senhor. Mas para que o Senhor venha sobre nós e nos abençoe nesse momento, nós vamos orar pedindo a iluminação, que Ele abra a nossa mente para a compreensão das suas sagradas escrituras. Vamos orar? Querido Deus, Pai de amor, de bondade, como é bom estar aqui reunidas, aprendendo da Tua palavra, conhecendo de quem Tu és. Que privilégio, Senhor. Não há barreiras para o Teu agir em nossas vidas. Queremos que nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, porque o Senhor busca pessoas que o adorem de forma racional, o culto racional, e haja transformação da nossa mente. E sem fé é impossível Te agradar, Senhor. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Então queremos, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração, derruba as barreiras do nosso que há em nós para a compreensão das Suas sagradas escrituras. E que o Senhor se manifeste poderosamente sobre nós, tenha liberdade para atuar nos nossos corações. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E qual o assunto que a gente vai conversar hoje? Que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender exatamente sobre a obra do Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento. E para isso, eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 104, no versículo 30. Salmos, capítulo 104, versículo 30. O livro de Salmos. Esse Salmo 104, é um louvor ao Deus Criador. Então, primeiro, a observação que a gente pode trazer é que o Espírito Santo já estava desde o momento da criação, assim como Jesus estava, certo? Vamos ler a palavra, capítulo 104, versículos 30. Assim está escrito: envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renova a face da terra. Algumas versões dizem assim: quando o teu Espírito vier, quando envias o teu Espírito, ou outras versões assim, quando sopras teu fôlego, novos seres são criados e renova a face da terra. Então nós só podemos ver esse texto, ele ilustra exatamente o quanto o nosso Deus, ele atua, o Espírito Santo de Deus atua na criação. Como assim, Lígia? O Espírito Santo de Deus atuou na criação? Atuou. Atuou no Antigo Testamento? Atuou, sim. Mas, por que a gente não percebe tanto? Por que não está tão claro? Porque, diferentemente do Novo Testamento, são poucos os textos bíblicos que fazem menção à palavra Espírito Santo, como a gente estudou nos símbolos e títulos do Espírito, lembra? Aqui há um texto no Antigo Testamento que traz a expressão Espírito Santo de forma bem clara. É no livro do profeta Isaías, vamos abrir, capítulo 63, versículo 9 e 10. Nós trouxemos um pouquinho desse texto, como falamos da pessoalidade do Espírito Santo, que o Espírito Santo se entristece, lembra? Ressaltando também o que Paulo escreve aos Efésios. Então vamos lá, leia aqui Isaías capítulo 63, versículo 9 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: em toda a angústia deles, também eles se angustiavam. E o anjo da sua presença os salvou. Por seu amor e por sua compaixão, ele mesmo os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e ele mesmo lutou contra eles. Interessante, né? Aqui nós vemos que, apesar do Espírito Santo não estar tão claramente mencionado no Antigo Testamento como no Novo, não significa que ele não estava presente. Podemos entender isso. Então, ele estava sempre presente, ativo em toda a história bíblica.
inspirando, capacitando pessoas para obras específicas. Ele estava também, desde a criação, como eu mencionei, nas primeiras obras, ou seja, no momento da manifestação criadora de Deus. E essa manifestação criadora de Deus se dá tanto em ordem, como em beleza, como em preservação. O texto que nós lemos do Salmo 104, versículo 30, trata exatamente dessa preservação. Por quê? Porque o Espírito vem, cria novas coisas na face da terra e vai renovando essa terra, certo? Então, vamos lá. A palavra hebraica, que significa espírito, na época, era ruach. É como se fosse um sopro que deixa a nossa garganta seca, certo? E ruach significa fôlego, vento, certo? E ela quer significar exatamente como o Espírito agiu, que é exatamente Deus em ação no mundo. Então, no Antigo Testamento, é exatamente dessa maneira que o Espírito Santo se manifesta. Vamos dar um exemplo. Se você lê o livro de Esther, não tem nenhuma menção à palavra Deus. Mas Deus não existe. Esther não tinha Deus na vida dela? Claro que tinha. Então é dessa mesma forma, esse movimento de Deus que simboliza, que é expresso o Espírito Santo no Antigo Testamento. Ele tem uma ação, ele é invisível, mas ele é notado, certo? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, didaticamente, é que o Espírito Santo agiu na criação do mundo. Vamos abrir em Gênesis, no primeiro capítulo, no versículo 2, nós percebemos que o Espírito Santo estava lá, mesmo no caos da terra, né, que ainda não estava formada, o Espírito Santo pairava sobre as águas. Diz assim, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Outro elemento importante que a gente pode perceber da atuação do Espírito Santo na criação é também que o Espírito Santo ele está lado a lado com Deus, soprando o fôlego de Deus, criando o homem. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz assim, e Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você percebeu? A palavra aqui é façamos, significa que a unidade triuna de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo estavam juntos, fazendo. Lembre-se que João ensina que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e que o Verbo estava desde a criação com Deus, e que o Verbo era Deus. Ou seja, toda a palavra propagada de Deus desde a criação é o próprio Jesus Cristo se manifestando e agindo. Esse movimento de atuação, de agir, de fazer, é também feito pelo Espírito Santo, certo? Assim como Jesus estava com o Pai e teve participação ativa na criação, nós vimos isso mesmo a terra estando sem forma e vazia, assim o Espírito Santo também. Então, no relato da criação, a ação do Espírito Santo veio no momento da criação do homem, certo? Como lemos agora na palavra façamos, que está em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então, só tem esse texto, Lígia, que trata da atuação do Espírito Santo na criação? Não. No livro de Jó, capítulo 3, 33, versículo 4, está escrito o seguinte, o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, esse texto concorda exatamente com o ato da criação. Por quê? A comunidade triuna fez o homem e soprou sobre ele o fôlego de vida. Assim, o homem se tornou alma vivente. E é exatamente isso que Jó fala, né? Isso, o sopro do Senhor, de Deus, sobre o homem está em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E, como vimos, o autor de Salmos, no capítulo 104, no versículo 30, ele traz exatamente essa atuação de Deus como um grande criador, certo? Então, aprendemos que o Espírito Santo agiu na criação do mundo, ok? E, em seguida, nós podemos tratar de outro ponto em relação à atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele se manifesta na revelação de quem é Deus por meio da palavra de Deus. Então, essa revelação foi dada para quem?
para os profetas. Os profetas eram boca de Deus naquela época. Então, os profetas expressavam os desígnios de Deus, ou seja, a vontade de Deus para o povo. Eles eram oráculos de Deus. Nós só vemos ver isso no livro de Ezequiel 8:3. Vamos ler. Ele estendeu algo em forma de mão e me pegou pelos cachos dos meus cabelos. O Espírito me levou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada do portão do pátio de dentro, que dá para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Então, nós podemos perceber que, não só nessa passagem, mas eu posso deixar para vocês anotarem, Números, capítulo 11, versículo 25, Neemias, capítulo 9, versículo 30, e Isaías, capítulo 2, versículo 2. O Espírito Santo também concede dons aos homens, né? Então, no Antigo Testamento, nós podemos perceber que homens foram capacitados para obras específicas. Os próprios artesãos que fizeram o tabernáculo de Deus, Bezalel e Aholiabe, né? Isso nós podemos perceber em duas passagens. Em Êxodo capítulo 31, versículos de 1 a 11, e também em Êxodo 35, versículo 30 a 35, que Deus capacitou essas duas pessoas exatamente para o trabalho artístico necessário para a construção do tabernáculo. Também temos o próprio José. Quem não sabe a história de José, que foi perseguido, que foi... os seus irmãos tiveram inveja dele, ele tinha visões, ele tinha sonhos, na verdade, de que os espíritos que Deus dava a ele, a missão que ele tinha, o propósito que Deus tinha trazido ele para o mundo. E José, o Espírito Santo o capacitou para a obra, exatamente para governar, ajudar em governar aquela época o Egito, né? A distribuição dos grãos, porque vinha uma grande fome. Certo? Isso está em Gênesis capítulo 41, versículos 38 a 40. E também nós vemos também em Daniel, capítulo 5, versículo 12, que a palavra diz que Daniel tinha um espírito excelente. Então, ele tinha a presença do Espírito Santo nele para cumprir a missão que lhe foi confiada. Sem falar que o Espírito Santo também fortalece, dá força. Quem a gente lembra quando a gente fala de força no Antigo Testamento? Sansão. Sansão tinha um voto nazireu, ele não podia cortar os cabelos. E isso, Sansão, Deus derramava do seu espírito em Sansão, que lhe dava força sobrenatural para lutar contra os filisteus, que oprimiam o povo. Isso está exatamente em Juízes, capítulo 13, versículo 25, capítulo 14, versículo 6 a 19, e capítulo 15, versículo 14, que foi exatamente o momento que... vamos ler. Juízes, capítulo 15, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Sansão chegou à lei, os filisteus foram gritando ao encontro dele. Mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Certo? Então, infelizmente, esse poder que vinha sobre Sansão, essa presença do Espírito Santo, ela só veio no final da vida de Sansão, porque ele clamou e se arrependeu. Porque quando estamos em desobediência, esse Espírito ele se retira, porque há uma advertência do próprio apóstolo Paulo em Efésios 4:30, de não entristecer o Espírito Santo. Continuando, o Espírito Santo inspirou salmistas a comporem os cânticos do povo de Deus. Então, em especial, a gente pode trazer exemplo Davi, né? Davi foi um dos adoradores do Senhor. Ele diz em 2 Samuel 23:2, o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Então, muitos salmos de Davi são proféticos. Eles falam da vinda do Messias.
eles falam da vinda de um Redentor que ia libertar Israel do cativeiro que estava submetidos. Como podemos dizer, Salmos 2, Salmos 22, Salmo 132, versículo 11 e o Salmo 110. Na obra criadora, em relação ao homem, o Espírito Santo ungiu e revestiu homens para liderar o povo de Deus. Nós falamos nos símbolos, né, que um dos símbolos do Espírito Santo é exatamente o óleo. E quando há uma capacitação especial por Deus, quando aquela pessoa era separada por Deus no Antigo Testamento, havia a chamada santa unção. A pessoa era derramado óleo sobre a cabeça da pessoa. Como aconteceu com Saul, que Samuel foi ungir Saul. Como aconteceu com Davi, que Samuel ungiu Davi, foi à casa de Davi, né, do seu pai. Então, esses são exemplos de que é importante hoje, nós como servos de Deus, buscarmos essa unção, buscarmos a presença do Espírito Santo forte no nosso coração, não entristecer o Espírito Santo, para que nós possamos estar na posição certa, cumprindo a vontade dele, seguindo a direção dele no nosso dia a dia, na nossa jornada. Muitos foram ungidos, como por exemplo Josué, ele foi comissado para suceder Moisés como líder. Nós também tem, isso está em Números capítulo 27, versículo 18. O Espírito Santo veio sobre Gideão. Isso está em Juízes capítulo 6, versículo 34. Em Davi, 1 Samuel 16, 13. Em Zorobabel, está em Zacarias 4, 6. Então, no Novo Testamento, a maior qualificação para a liderança era a presença do Espírito Santo. Ainda há outros exemplos, mas esses que eu trouxe visam exatamente demonstrar que o Deus triuno, manifesto pelo Espírito Santo, ele está presente em toda a história da humanidade. Outra forma de manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento é também sobre os filhos de Deus. O profeta Joel, ele profetizou esse derramamento do Espírito Santo que vivemos hoje, que começou no Pentecostes, que veio para capacitar a igreja. Então vamos ler o livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Diz assim: E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrareis prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fogo. O céu se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, como também a gente pode perceber no texto de Ezequiel 36, 25, 27, há sim um destaque para a manifestação do derramamento do Espírito Santo sobre os filhos e filhas de Deus. Então, essa última profecia que a gente falou agora de Joel, ela já aconteceu, como eu destaquei, ela aconteceu no Pentecostes, né? Que foi posterior, foram 10 dias depois da ascensão de Jesus aos céus. Então, portanto, não só percebemos a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, como também nos escritos veterotestamentários, que apontam a continuidade dessa obra do Espírito Santo. Ou seja, são escritos que não estão na Bíblia, mas fazem parte da caminhada com Deus. Mas não quer dizer que o Espírito Santo é privilégio de poucos, de jeito nenhum. O Espírito Santo é privilégio de quem se relaciona com Deus, de quem aceita Jesus como único, suficiente Salvador. Então, nesse estudo de hoje, podemos perceber, Valorosa, que o Espírito Santo cumpre sua obra desde sempre. Desde a criação, desde a inspiração dos escritores bíblicos, na capacitação para liderar, para reinar, para cumprir uma atividade específica no Antigo Testamento. Então, ele esteve presente na criação,
como também cumpriu seus desígnios durante toda a história do povo de Deus. Ele se manifestou como coluna de fogo, se manifestou como nuvem, né? Como vimos em Isaías. Ele inspirou os autores bíblicos para escreverem a Torá, o Antigo Testamento, não só a Torá, mas também o Antigo Testamento. Ele falou por meio dos profetas, ele capacitou pessoas para agir, liderar, libertar o povo, como Moisés, como Sansão, como Bezalel, né, para fazer o tabernáculo. Ele foi a chama que nunca se apagou e que de forma mais intensa se revelou na obra do Espírito, a sua obra do Espírito Santo se revelou em Jesus Cristo. E hoje já não há mais privilégio de alguns, como eu estava dizendo, como outrora, guiando, ungindo, capacitando, ensinando e dando poder, revestindo de poder, homens e mulheres, a fim de edificar a igreja de Cristo, que sou eu e sou você. Certo? Que lindo, né? Saber que hoje você pode clamar ao Senhor, você pode dizer, eu quero me relacionar com Deus, eu quero conhecer esse Deus, eu quero ter a minha vida conectada com Deus de novo. Eu entendi, Lígia, eu entendi por meio desse estudo, que quando houve o pecado, a minha alma, o meu espírito, melhor dizendo, foi desconectado de Deus e a minha alma, que são as minhas emoções, que foi subjugada à escravidão do pecado. E hoje eu quero voltar ao plano original, eu quero ser de Deus, eu quero ser propriedade de Deus, eu quero ser selada pelo Espírito Santo. Então você só precisa dizer que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso é você quer. Porque diz o apóstolo Paulo em Romanos, se com sua boca confessar e com o seu coração você crê, né, com a sua mente você crê, você está salvo. E o Espírito Santo passa a morar em você. Então o Espírito Santo passa a ser derramado na sua vida. E você busca aprender mais dele e dizer assim, eu quero que ele guie meus caminhos, eu quero seguir a direção de Deus, eu quero ser guiada pelo Espírito Santo, eu quero viver nesse sobrenatural de Deus, eu quero ter a vida eterna com Deus. Então, é só você dizer que você quer, que você aceita, e que o Espírito Santo vai começar a revelar, vai ensinar, vai lhe encorajar e vai lhe capacitar a viver o melhor de Deus para a sua vida. E o que é o melhor de Deus para a sua vida? É viver conforme os ensinamentos de Jesus Cristo. É viver numa contracultura diferente da cultura que vivemos hoje. É abrir o seu coração para o plano redentor de Deus para a sua vida. E assim, nós vamos agradecer a Deus por mais um encontro, por mais um estudo, por termos aprendido que desde a criação, o Espírito Santo já está, ele é íntimo do Pai, ele é íntimo do Filho, e ele está derramado sobre nós para nos adornar enquanto noiva, para nos capacitar, para nos fazer, para nos atrair pela graça preveniente, mas principalmente para nos santificar, para nos tornar a estatura do varão perfeito. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, como é bom ter a compreensão que o Espírito Santo é Deus, ter a compreensão que ele é uma pessoa que se relaciona, ter a compreensão que o Espírito Santo está disponível em nosso coração, para morar em nós quando aceitamos Jesus Cristo como nosso suficiente Salvador, como nosso Senhor. Queremos render, Senhor, adoração e glórias a Ti, Espírito Santo. Queremos também agradecer, dizer que nosso coração está jubiloso por essa oportunidade de aprender mais, aprender da Tua atuação, aprender de quem Tu és, Deus, aprender da Tua multiforme graça, aprender da Tua multiforme ação. O Espírito Santo é Deus em ação no nosso meio, então age nas nossas vidas, endireita nossas veredas. Queremos abrir nossos olhos, que todas as escamas dos nossos olhos, que tudo que está tapando nossos ouvidos caia por terra e que estejamos alertas para a Tua direção, não só na igreja, mas no nosso dia a dia, mas em tudo que façamos, em tudo que pensamos, esteja alinhado, esteja debaixo da direção do Teu Espírito Santo. Assim oramos, queremos ser mais e mais parecidas com Jesus, somos irmãs, somos co-herdeiras de Cristo. E as que decidiram hoje podem sim usufruir dessa bênção de ser filha de Deus. Aleluia, te agradecemos e oramos. No nome de Jesus Cristo. Amém.
Obrigada, Valorosa, por estar aqui conosco. No nosso próximo estudo, nós vamos aprender a obra do Espírito Santo no Novo Testamento. Vai ser aprofundado exatamente como o Espírito Santo atua hoje. E queremos também agradecer. E que você fique na paz do Senhor. Tchau.